Salve, salve legionários! Eu sou Fernando Maidana. E eu sou o Winners, e hoje vamos falar pra vocês dos vilões que são amados na cultura pop. Isso mesmo, aqueles vilões que acabam roubando a cena, que acabam se destacando tanto que a gente se vê torcendo por eles, em vez de torcer pelos heróis. E começando com o Agente Smith, que era a representação da Matrix no filme, né? Isso, além disso a gente vê uma relação de oposição ali, né, entre o Agente Smith e o Neo, que é aquela ideia do escolhido, né, do cara sozinho ali na Matrix, dele sabe o que está acontecendo, em oposição à representação física da Matrix e que ela pode fazer várias réplicas dele mesmo. Apesar dele estar fazendo várias cópias dele mesmo, né, ele está sozinho com ele mesmo, a gente tem a ideia do número, um exército contra um homem só. Ele não era só amado, como chegaram ao ponto de criar teorias de que ele é o verdadeiro escolhido. Então, justamente por isso a gente vê tanta gente torcendo pelo Agente Smith e querendo que ele se saia bem no final. Justamente por isso ele merece aqui um espaço na nossa lista dos vilões mais amados. E agora, seguindo nos desenhos de Hércules, tínhamos Hades, né? Que ele era muito engraçado justamente por ser extremamente bipolar. E o que dava essa bipolaridade pra ele era justamente o cabelo de fogo dele, né? Além disso, a gente tinha a presença ali daqueles ajudantes dele, o Agonia e o Pânico, que também eram muito divertidos e davam uma dinâmica. Os caras tudo atrapalhados, né? E bem engraçados, né? Basicamente o alívio cômico, como se o próprio Hades já não fosse um gigantesco alívio cômico. E você vê como é engraçado, né, cara, apresentar o deus do submundo como um alívio cômico de um desenho de um herói, né? A gente vê como que a gente consegue amar o cara que é o diabo do... Exatamente. Meu cabelo apagou. E agora vamos falar de Loki, né, o irmão de Thor. Não tinha uma representatividade tão grande nos quadrinhos, mas Tom Hiddleston conseguiu dar aquele efeito Tony Stark, né? Teve uma atuação impecável que conquistou o coração dos fãs. Apesar de já ser um grande personagem nos quadrinhos, o Loki não era conhecido entre o público em geral, né? Basicamente era um nicho, né? Quem conhecia os quadrinhos conhecia o Loki, mas o público não conhecia tanto assim do personagem. E o mais engraçado disso é que o Tom Hiddleston ele fez o teste para interpretar o Thor, cara. Imagina como é que seria se Tom Hiddleston fosse o Thor. Será que o Thor ia ser o personagem amado? Ou será que outro cara ia interpretar o Loki? O que ia acontecer, né, nesse mundo muito louco? E continuando, temos Hans Landa, né, o coronel, grande vilão de Bastardos Inglórios, e ele era muito sarcástico, extremamente ácido. Mesmo com o Hitler no filme, ele consegue ser pior ainda, né, do que o nazista máximo ali, o símbolo do nazismo, e mesmo assim a gente não consegue não gostar dele, cara, porque ele é extremamente ácido, ele é extremamente maluco, psicopata, cara, e você vê ele feliz em matar as pessoas e fica... Eu amo esse cara, como você não gosta? Olha a carinha dele aqui, velho. Ele é bom demais, cara, Hans Landa é genial, justamente por isso Christopher Waltz ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. O que é curioso porque esse papel era pro Leonardo DiCaprio, ele acabou não aceitando, né, o papel que daria o Oscar, ou não, né? Ou não. E batendo na porta da nossa lista, o professor de química mais amado da televisão, Walter White. Walter White começou como uma vítima, né? Tinha sido diagnosticado com câncer, mas depois ele foi se tornando um monstro, começou a matar a pessoa, começou a fazer tudo o que era necessário para atingir o objetivo de dinheiro e poder dele. Como a gente acompanhou essa transformação dele ao longo dos anos, era difícil a gente não se identificar com ele, né, cara? Porque a gente acompanhou toda a história dele se transformar de um perdedor até ele se tornar o mestre ali do tráfico, e a gente acompanha isso e fala, cara, ele precisa fazer isso, ele não precisava fazer aquilo, mas a gente já tava tão na dele que era isso, a gente acompanhava e falava, nossa, esse cara vai fazer o que for necessário e a gente vai torcer por ele, mas a gente tem que reconhecer que ele foi o grande vilão, mesmo sendo protagonista, era um grande vilão de Breaking Bad. E agora vamos falar de Severo Snape, um grande professor de Hogwarts que fazia de tudo para tornar a vida de Harry Potter um inferno. A gente vê que ele nutria um ódio especial ali pela Grifinória, mas isso era amplificado quando se tratava de Harry Potter. Ele fazia de tudo para ser a pedra no sapato do jovem bruxo. Certamente você já teve algum professor que pegava no seu pé aí, mas o Snape conseguia ser ainda pior. A gente ficava, caramba, por que ele precisa ser tão otário, né? Mas a gente quebra a cara no último filme e descobre que ele fazia tudo isso para proteger o Harry. Na verdade ele fazia isso tudo por amor a Lilian Potter, o grande amor da sua vida, e mesmo que isso custasse proteger o filho de seu maior rival, o Tiago Potter, que fazia bullying com ele na escola, fazia ele de gato e sapato, mesmo assim ele colocava o amor pela Lilian acima de tudo e protegia o Harry. Mas não precisava ser tão babaca assim, né, pra proteger o menino. Tinha outro jeito de proteger ele sem precisar ser tão otário. Mas quando a gente descobre o que acontece, tinha o Snape na cabeça e vambora. E é claro que a gente não poderia deixar de citar os vilões de Dragon Ball, que possuem um carisma tão grande que a gente tem que admirá-los. Um grande exemplo é o primeiro Majin Buu, o gordo, né, que depois de um treinamento intensivo ali com o Mr. Satan, teve sua benevolência aguçada ainda mais. Mas nesse caso a gente tem um vilão com traços de bondade, mas mesmo aqueles vilões que são ruins por natureza, ainda conseguem
ter alguma coisa ali que a gente tem que admirar os caras, né? O caso do Freeza, do Cell, que são vilões mesmo, e que mesmo sendo maus e matando todo mundo ali do universo Dragon Ball, a gente fica, caramba, cara, eu adoro esse vilão. Também a gente convivia com eles durante 25 anos a cada 5 minutos. Afinal né? de contas... Dentro de 5 minutos, este planeta explodirá completamente e se transformará em pó. Aham, Cláudia, senta lá. E um outro grande exemplo é o Vegeta, que nasceu como um vilão na série, mas acabou se tornando um dos maiores protagonistas. E prosseguindo com o Magneto, que teve sua família assassinada por nazis, isso fez com que ele visse o pior da humanidade, né? Que fez ele perder completamente a crença e achava que só os mutantes eram dignos de controlar o planeta. E assim a gente viu o Eric sendo transformado, né? A gente presenciou o ódio dele sendo alimentado e ele começou a ver como os humanos tratariam. Eles tratam semelhantes assim, imaginam o que eles iam fazer com os mutantes, né? E já faziam com os mutantes, segregando eles. E ele começou a perceber, né? Não, então a gente tem que se unir, a gente tem que formar uma frente mais poderosa e bater de frente com os humanos. Só os mutantes são dignos de viver nesse planeta. E assim ele acabou se transformando justamente no que ele mais odeia, né? Querendo ou não, o Magneto não deixa de ser um ditador, ele segue os próprios princípios, mas alguns desses princípios até que são bons, querendo ou não, para a raça dele, para os mutantes. Eu acho que eles deixaram ele um pouquinho mais bonzinho nos filmes, né? A gente não vê um lado tão obscuro, né? Acho que ele é muito mais amado pelos filmes do que pelos quadrinhos. E o próximo lugar de nossa lista é ocupado por um casal. Um casal que tá viajando mesmo quando o trem tá parado. Estamos falando de Coringa e Arlequina, um dos casais aí mais insanos que a gente pode conhecer. Porque era basicamente dois psicopatas unidos ali, né, cara? A gente tem de um lado um dos maiores ícones dos quadrinhos, um dos vilões mais tradicionais, junto com uma vilã que surgiu e em pouco tempo conquistou o coração dos fãs. Então colocar os dois lado a lado aí é basicamente a chave do sucesso. A chave do sucesso é juntar dois malucos. E no primeiro lugar de nossa lista não poderia ser outro senão um dos maiores ícones da cultura pop, reconhecido no mundo inteiro, Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, que era para ser o responsável, de acordo com a profecia, para trazer a paz para o universo, foi seduzido pelo lado negro da força e se tornou o grande vilão Darth Vader. E ainda bem que ele foi seduzido pelo lado negro, senão não teríamos um vilão tão icônico como Darth Vader. E de acordo com George Lucas, ele pretendia matar o grande vilão logo no primeiro filme. Já pensou como seria esse universo sem Darth Vader? Caramba, e ele é tão importante, gente, que fizeram uma trilogia só para explicar a sua origem. Se vocês quiserem continuar sabendo mais sobre esses assuntos, não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, cliquem no sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos e não percam o próximo. Não se esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos e deixar aquele gostei. É isso e que a força esteja com vocês.